Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o Santo Evangelho por Lucas, capítulo 4, aonde se fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Tá bom? Glória a Deus. Aqui diz assim a palavra de Deus. No capítulo 4 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, tá? Ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando-o em um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandarás ao seu anjo acerca de ti, que te guardem, e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Vamos ler até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Então vejamos aqui, queridos, que já no primeiro verso, né, do capítulo 4, nós já vemos aqui que está bem claro que Jesus, ele cheio do Espírito Santo, e todos vocês lembram que após o batismo do Senhor Jesus sendo emergidos nas águas, quando ele saiu, veio o Espírito Santo de forma corpórea de uma pomba e sentou-se ao Senhor, e os céus abriu, e a voz do Pai Celestial, nosso Deus, querido Pai, ele diz que esse é o meu filho amado a quem me comprazo, né? E então nós ali vimos um encontro de Deus Pai, Deus Espírito Santo e o próprio Deus Filho, que foi batizado, como eu disse na reunião passada. Todo batismo que nós passamos é para a remissão dos nossos pecados, o perdão, né? Que na verdade Cristo já levou todos os nossos pecados na cruz. Somos perdoados porque ele levou todos os nossos pecados na cruz. Mas nós, quando somos batizados, estamos aqui reconhecendo e aceitando externamente Jesus, né? Diante de todos os demais irmãos, que somos, aceitamos Jesus através do batismo, e com isso nascemos uma nova pessoa, a nova criatura, espiritualmente, sepultando ali o velho homem e nascendo um novo homem diante do Senhor. E, irmãos, e o batismo de Jesus é diferente. Como assim diferente? O batismo mesmo, mas Jesus não tem pecado, e os batismos sim para, né, nas nossas remissões. Só que Jesus, ele ali ele é o autor, ali mostra que ele é o Senhor, e devemos passar pelo batismo, né? Bom, isso foi falado na reunião passada. Então, veja bem, Jesus, como eu disse, ó, o nosso próprio Jesus, ele não foi batizado para o perdão de pecados, como de todos que João batizou naquela época, tá bom?
Muito pelo contrário, o batismo de Jesus, ele foi batizado para identificar a si mesmo e o seu ministério como ministério e a mensagem que é o evangelho do reino de Deus. Então, o batismo de Jesus revelou a ele mesmo, tá bom? Ele é o autor, glória a Deus, tá bom? Ele mostrou o seu ministério. Então, o batismo de Jesus identificou ele como filho de Deus. Você pode ver que o próprio Deus falou dele após o batismo e o Espírito Santo também já estava ali. Agora, após isso, irmão, todos nós que somos batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós também recebemos o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Tá bem? Então, vamos aqui. Jesus, no primeiro capítulo, no primeiro verso, como ele estava cheio do Espírito Santo, né? Então, ele saiu do Jordão, do Rio Jordão ali, e o próprio Espírito Santo levou ele para ser tentado no deserto. Levou ele para o deserto, né? E 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Irmãos, olha que interessante. Nós lemos aqui as Escrituras e vemos 3 tentações específicas, né? Uma delas, o diabo pede para que ele ele transforma as pedras em pães, se ele fosse filho de Deus. Depois, uma terceira, aqui no caso de Lucas, mostra o reino e a sua glória num monte. E o terceiro, aqui em Lucas, ele está, então, leva no pináculo para que Jesus se atirasse, né? E, então, aqui tem 3 tentações específicas, mas ele foi tentado muito mais do que isso, viu, irmãos? Não foi só essas 3 tentações. Pode ver lá que está escrito aqui no versículo 2, 40 dias foi tentado pelo diabo. Foi 40 dias de tentação, tá? Além dele passar, né? Ele não comeu naqueles dias, então ele começou a ter fome. Então, o inimigo foi tentando ele de todas as formas. Mas aqui são em específico mais esses 3 para nós. Glória ao nome do Senhor. Então, vamos lá, irmão, vamos entender isso, né? Que o Senhor, como ele foi, né? Ele foi para o deserto, acabou se encontrando com o inimigo lá no deserto, né? E isso foi um papel muito importante. E o Espírito Santo, né? Pelo menos por esses 3 motivos. O Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus, irmãos, como está aqui nas Escrituras, para o deserto, para mostrar ali o embate de Jesus com o nosso adversário, que é o diabo. E foi ordenado por Deus essa ação, claro, né? O Senhor permitiu sim, e várias vezes o Evangelho de Lucas fala também, né? E esse envolvimento do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, ressalta uma genuína humanidade do Senhor Jesus. Jesus como homem também, tá? Ele também, como no corpo de um homem, carne, né? Ali também estava o envolvimento ali na vida do Senhor Jesus. Por isso que fala assim, Jesus estava aqui, ó, Jesus cheio do Espírito Santo. Então, ele no corpo humano, o Espírito Santo agiu entre ele. Como tem servos de Deus, servas de Deus, cheio do Espírito Santo também. Aonde nós podemos ver isso, irmãos? Eu gostaria que vocês abrissem Gálatas, no capítulo 5. Olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler aqui no versículo 18, tá bom? Olha o que diz aqui, ó. Veja, que Jesus era cheio do Espírito Santo e ele estava sendo dirigido, né? O Espírito Santo estava dirigindo. Olha aqui que diz aqui, Gálatas 18. Agora, aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Gálatas na época e que isso sirva para nós nos dias de hoje, porque hoje nós somos também servos de Deus e servas de Deus e somos discípulos do Senhor Jesus. Então, todos esses aqui, Deus já recolheu ele, mas a palavra de Deus é fiel, eterna, e aqui, ó, pode ver que agora é a nossa vez. É a sua vez agora, meu irmão. E é a minha vez, a vez de todos vocês que estão ouvindo aqui, outros que vão ouvir, tá bom? Olha aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 18.
Mas, se sois guiado pelo Espírito, que é o Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Viu, irmão? Então, quando um crente ele é guiado pelo Espírito Santo, ele não vai estar debaixo das leis dos pecados, né? Dos pecados. E aí é a lei. Porque a pessoa que está no Espírito, ele vive em Cristo Jesus. E isso, irmão, é toda a diferença na vida de um verdadeiro cristão. Todo cristão que é guiado pelo Espírito Santo, as obras são manifestas. Que obras são essas que são manifestas? O amor, né? O gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio, que é a temperança. É a pessoa, é o Espírito Santo. Quando o cristão deixa o Espírito Santo agir em teu coração, você produz esses frutos. Mesmo que alguém venha te ofender, o Espírito Santo te dá um domínio e você terá um total controle através do Espírito Santo, porque você deixou isso, o Espírito Santo agir na tua vida. Essa é ser guiado pelo Espírito Santo, tá vendo, irmão? Por isso que o apóstolo Paulo, repetindo aqui no versículo 18, ele diz: mas se sois guiado pelo Espírito, que é o Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Quer dizer, nós não precisamos mais viver nas leis assim, dessa terra, não é as leis que nós temos na Constituições, claro, né, irmãos? Porque se você anda no Espírito, você não vai infringir nenhuma dessas leis. As leis aqui que está dizendo dos 10 mandamentos, que você não infringe aquela lei, embora dessa lei, dos 10 mandamentos, ela está, e nós cumprimos ela também, ela é muito importante em nossas vidas, como também, né, Jesus disse que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, como também o seu próximo, que é dois grandes mandamentos, que falando dos 10 mandamentos, que os 4 primeiros fala de Deus, e depois os 6 últimos fala do seu próximo. Então, irmão, os 10 mandamentos, as leis, as pessoas não conseguiam cumprir ela, porque o ser humano não conseguia fazer isso. Então, estava debaixo da lei. Veio a graça de Jesus. Agora, você tem, cada um de nós, temos o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos mais sozinhos. Entendeu, meus amados? Vocês não estão mais só. O Senhor, por isso que Jesus falou que ele enviaria o Espírito, ele iria para com Deus Pai e ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que nos guiará em toda a verdade. Quer dizer, olha onde nós estamos aqui hoje. Através do nome do Senhor Jesus, ao nosso Deus Pai, o Espírito Santo está aqui entre nós e agora nós somos guiados pela verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo, toda a Escritura é divina, inspirada divinamente pelo Espírito Santo. E em Oséias capítulo 6, está escrito lá que o Senhor, ele quer misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus e mais do que holocausto. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito Santo, nos induzindo aqui às leituras da palavra de Deus na Bíblia, ele nos transforma quando cada um de nós abrimos o nosso coração, né? Os nossos corações, aqui falando de todos nós, e desta forma o Espírito Santo vai revelando a nós. Aqui vem as Escrituras, o Espírito Santo vai revelando, o seu ser vai mudando, e o Espírito Santo está trabalhando na tua alma. Por quê? Você abriu a porta, o seu coração, e assim o Espírito Santo está trabalhando. Louvado seja Deus. E há diferença, sim, irmãos, de crente. Se há. São aqueles que têm conhecimento de Deus, ele cada dia mais vai brilhar na presença de Deus. E pode ver, irmãos, que a partir desse momento tão difícil que nós atravessamos de ano 2020, e foi a época do Covid, olha quanta coisa Deus tem feito na nossa vida. Até através da internet, as portas do Evangelho abriu assim de uma forma enorme, né, amados? Agora, todos os países do mundo inteiro recebem. Pode ser que algum país pode restringir alguma coisa, mas muitos lugares já estão. E vai chegar em nome do Senhor Jesus. Isso já está cumprindo a palavra de Deus, que todo o evangelho seria pregado no mundo. Isso está acontecendo. Então, voltando aqui à palavra do nosso Senhor, nós vemos aqui, então,
como Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, né? Então, irmão, e ele estava sendo também dirigido pelo Espírito Santo. Jesus estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, como também nós aqui, se sois guiado pelo Espírito Santo, não está debaixo da lei. Então, Jesus estava sendo guiado também pelo Espírito Santo, porque ele estava no corpo humano. Irmãos, para vocês entenderem uma coisa, imagina o Senhor Jesus está lá no reino da glória dele com o seu Pai. Ele deixa toda a glória dele. Ele deixa o seu reino nos céus para ser humano aqui na terra. Para ele tomar uma forma humana aqui na terra e ser homem como nós, ser humano como nós, com um corpo limitado, né? Veja que situação, irmãos. Olha que coisa para um Deus Filho, uma missão dura e gloriosa. Por isso, irmãos, que quando a gente lê a palavra de Deus, eu acredito que vocês agora devem estar sentindo o amor de Deus por você, pelas suas almas. Olha só, quando a gente olha Jesus, irmão, pelo menos eu sinto isso da minha parte, tá? Eu acredito que vocês também possam estar sentindo a mesma coisa, eu creio que sim. Irmãos, a gente olha para o Senhor Jesus com um olhar diferente, porque é um amor tão grande que ele teve por nós, humanos, na Terra, para ele, e o nosso Deus, tá? Porque não é só o Senhor, não foi, esse projeto, essa missão foi para ele, mas o Pai queria, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Ele falou, ele deu, foi a autorização do Pai para dar o seu Filho para nós aqui. E algum ser humano imaginava isso? Nem eu, nem você, ninguém imaginava isso. Agora, como é que nós estamos tendo esse entendimento? Jesus morreu há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás. Como é que nós estamos tendo esse entendimento? Irmão, nós estamos tendo esse entendimento por causa do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo mostra para cada um de vocês o nosso Senhor Jesus lá atrás perdoou os seus pecados aqui hoje, na vida de cada um de vocês, de outros que vão nascer, de outros que vão aceitar Jesus Cristo e muitos que já aceitaram Jesus Cristo. Então veja bem, irmãos, como é que nós não vamos amar o nosso Senhor Jesus com um esclarecimento tão glorioso desse que está aqui nos sendo posto para nós. Irmãos, muda o nosso ser, muda a nossa vida, porque Cristo é tudo na nossa vida. Não é verdade, irmãos? Vocês têm percebido isso, igreja? Cada um de vocês? Veja, quando muitos foram, se você aceitar Jesus, é perdoado os seus pecados. Muito bem, irmão, mas não está faltando mais alguma coisa, não? Vocês não sentem que falta mais alguma coisa? Agora, aí você vai vendo, você entra na história da vida de Jesus, como é que ele sofreu essa tentação, por que ele foi batizado, por que ele está fazendo os seus discípulos, né? Como chamando Pedro, João, Tiago. Olha, irmãos, é uma coisa interessante. Os seus discípulos de Jesus, só Jesus que era judeu, os demais era tudo galileu. Você pode ver que quando Pedro estava se aquentando, você viu que um deles falou, você é galileu, você se veste como ele, né? Olha lá, então a revelação de Pedro que ele era galileu, né? E Jesus falou, vão para Galileia, e lá vou conversar com vocês. Mas, enfim, vamos voltar aqui nas escrituras, aqui nessa parte que está aqui. Então, irmão, fica uma reflexão para todos vocês. Você viu o amor de Jesus? Então, ele se fez ser humano, como Deus homem também, né? Para quê? Para resgatar a sua vida, resgatar a minha vida. Então, irmão, esses são aspectos de que é uma capacitação, né? Que Deus nos deu essa capacidade, né? Para uma vida cristã. Agora, veja o que Jesus faz. Jesus está lá no deserto, né? Então, olha só. Isso, o deserto, irmão, vocês lembram? Olha que interessante. Vocês lembram quando o povo do Egito, né, os hebreus, saíram do Egito? Eles entraram no deserto, né? Não foi lá que o povo de Israel fracassou, no deserto? Ó, Jesus também foi enviado para o deserto.
E o povo do Egito foi para o deserto. Só que o povo de Israel, o povo do Egito, não, perdão, o povo de Israel, que estava no Egito, foi para o deserto. Só que o povo de Israel fracassou no teste. Que teste é esse? Teste de fé. Por quê? Eu vou passar para vocês isso aqui. Esse teste foi diante de Deus, irmão. Tá? Foi diante do nosso Deus. Eu tenho duas coisas para mostrar para vocês. Uma, já li no passado, né? E que é o Deuteronômio capítulo 8, no versículo 1 ao 3, e Números capítulo 14. Então, vamos primeiro no Número capítulo 14, depois eu vou em Deuteronômio. Vamos lá em Número capítulo 14. O que aconteceu para que o povo de Israel fracassasse na presença do Senhor? Números 14. Vou ter que fazer essa leitura, irmãos, para vocês terem esse entendimento aqui, tá? Por causa do deserto. E é por isso que muitos de nós, às vezes, entramos num deserto espiritual. E é aí que nós vamos aprender a não fracassar. Muitos de nós já fracassamos, porque muitas vezes Deus permite nós entrar num deserto. Mas agora, com o Espírito Santo na nossa vida e com a palavra de Deus em nossas mãos, nós vamos aprender a não fracassar, não cair nos mesmos erros desses povo de Israel que caiu no passado. Vou ler aqui o versículo 14. Olha só. Irmãos, o israelita, eles são tirados, tá bom? Lá do Egito, para ir para uma terra que manda leite e mel. Então, eles são levados para o deserto. No deserto começam as provações. Aí, qual era o desejo do israelita? Voltar para o Egito. Quer dizer, voltar para o erro, para a servidão. Entendeu? Agora, eu vou ler para vocês. Aqui, o israelita, eles querem voltar para o Egito. Vou ler para vocês entenderem. Esse aqui é um deserto que eles estão passando. Ó. Então, toda a congregação levantou a sua voz. O povo chorava naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, quer dizer, lá na terra da servidão. Ou quem dera que tivéssemos morrido neste deserto. Olha o desejo desses murmuradores. Toma cuidado, nós somos crentes, hein? E podemos correr o risco de fazer murmuração. Tomamos cuidado que isso desagrada a Deus, tá bem, meus irmãos? Veja, o que tinha lá no Egito? Irmão, no Egito tinha ídolos, deuses de ídolos, né? Deus Ra, e assim vai para um monte de coisa, a qual eles eram obrigados a servir também. Tinha também a sua escravidão, e ali, enfim, tinha comida também, tinha peixe, cebola, aquelas coisas todas. Agora, no versículo 3, eles continuam: por que que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada, quer dizer, numa guerra, e para ser que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a decisão humana, uma decisão errada. Na hora que saiu da escravidão, eles estavam felizes, como nós crentes. A hora que fomos batizados, saímos leve no batismo, como se estivesse voando, tirando todos os nossos pecados. Aí nós vamos para o deserto. De repente, irmãos, muitos nesse trajeto querem voltar para o mundo outra vez. Começa a lembrar do mundo, como eles lembravam do Egito. Imagina eles andando no deserto e a mente dele lá no Egito. Oh, mas que coisa! Aquela época era tão gostoso, né? A gente fazia isso, fazia aquilo, e assim por diante. E olha, veio de pensar numa terra que eles nunca viram. Olha, não, mas lá tem uma promessa de Deus. Que nem nós cristãos hoje, para quem está cheio do Espírito Santo, ele não pensa mais voltar para trás. Ele fala: meu Deus, tem um novo céus e uma nova terra. Cristo vai nos levar para a Nova Jerusalém. Olha, você viu?
Nossa mente não está mais presa nessa terra, de um servo, de uma serva cheio do Espírito Santo. Ele já tem dentro do seu coração uma nova morada. Jesus prometeu isso lá em João capítulo 14. Não turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse isso, eu não tinha dito, não é? Mas eu vou e vou preparar lugar e eu mesmo venho buscar vocês. Irmãos, nós estamos aguardando Jesus. Nós estamos aguardando nosso Senhor Jesus para ele vir nos buscar. Bom, voltando na leitura aqui, olha aqui, no versículo 4, eles diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltamos ao Egito. O povo de Israel não aceitou, porque foi Deus que constituiu Moisés para liderar este povo, guiá-lo até a terra prometida. Agora, o povo, aqui nesse versículo 4, eles se reúnem, Moisés não está participando, Arão não está participando, e eles se reúnem e quer constituir um líder novo para ser rebeldes e não aceitar a voz de Deus através de Moisés e querem voltar para o Egito, quer dizer, voltar para o pecado, para o erro. Não sabe qual é o futuro deles lá. E sabendo que todos que têm fé e confiam em Deus, o seu futuro está garantido. Então, veja o fracasso de Israel no deserto. Irmãos, presta atenção nisso que Deus está dando a graça de falar. Vocês estão percebendo que, às vezes, Deus permite nós entrar num deserto. Muitos se afastam de nós, a gente fica sozinho, e é aí que nós temos que mostrar a nossa fé, quanto confiamos em Deus, e não como esses israelitas no passado, que fracassaram na sua fé. Nós temos Cristo e temos o Espírito Santo. Agora, vejam bem, versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante toda a congregação do filho de Israel, né? E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jonafé, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Quer dizer, olha que situação, a tristeza que estava Caleb e Josué. Irmão, se eu for falar aqui, eu vou ler até o 25, vai demorar muito. Mas depois, se vocês quiserem ler até o final, para vocês verem o desfecho disso, tá? E depois aqui nós vamos encontrar o versículo 26, que os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Deus não permitiu que nenhum murmurador entrasse no reino, aqui no caso, na casa de Israel, ou, perdão, na terra de Canaã. Então, amado, o que nós aprendemos com isso? Que nós não devemos ser murmuradores, porque se nós murmurarmos, isso vai desagradar a Deus, porque você está negando a fé. Foi o que eles fizeram aqui. Entendeu? Você viu o fracasso? Tá bom? Israelita fracassou. Agora, vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Vamos lá. Então, veja bem, no Deuteronômio, capítulo 8, tá bom? Aqui agora nós vamos ver, né? Olha como nós aprendemos hoje. Vimos que Israel fracassou. Aqui Deus continua fazendo aqui a mostrar a sua misericórdia, né? A exortação para que Israel lembrasse da misericórdia de Deus. Olha o que diz aqui: todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardarei para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Esses já são para aqueles israelitas que não murmuraram. Os que murmuraram não entraram, mas os que não murmuraram, como Caleb e Josué. Essas duas tribos aí, elas entraram. As 10 não, murmuradores. Veja mais, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Então você não está sozinho no deserto. Nós nunca vamos estar. Jesus, quando entrou no deserto, ele não estava sozinho. O Espírito de Deus estava com ele. Deus estava com ele. E Deus está com você, não está, meu irmão? Minha irmã, não está? Irmãos, que o mundo inteiro vira as costas para você. Se tiver irmãos, famílias que viraram as costas de você por causa do Evangelho,
Viva Cristo na tua vida. Viva Deus na tua vida. E viva o Espírito Santo em tua vida. Porque você não está só. Você tem três poderosos, gloriosos, que te levará para o reino da glória. Só guardar os mandamentos do Pai. E aqui ele diz assim, né? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. E te humilhou, Deus permitiu, e te humilhou, e te deixou ter fome. Jesus teve fome no deserto, irmãos? Teve ou não teve? Olha, que interessante. Então, aqui, ó, te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Vocês lembram depois da tentação de Jesus? Você vê isso em Mateus? Assim que Jesus expulsou Satanás, os anjos vieram ao encontro de Jesus e o serviram. Então, tá vendo? Deus sustentou com maná. Irmão, quando os anjos vieram servir Jesus, você acha que foi a comida da terra que veio? Seus anjos estão trazendo? Vindo do céu? Pô, irmão, os anjos não iam vir do céu para ir, nos lugares comprar comida. De jeito nenhum, isso veio da providência celestial. Coisa gloriosa, né? Então, olha, e o Senhor te sustentou, né, com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar o quê? A entender. Aí começa a nossa vida, irmão. Entender a palavra. Dar entendimento a nós através do Espírito Santo. Para que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Pronto. Então, israelitas fracassaram. Jesus não fracassou. Então, irmão, nós vemos aqui, né, nessa passagem, glória ao nome do Senhor, que o Jesus também iria passar nesse teste do deserto, conforme está aqui nas Escrituras, né? E a prova que Israel não conseguiu. Essa prova que Jesus passou foi também o Israel, eles não conseguiram passar. E além disso, o Senhor estava, né? Olha só, sendo testado como um último Adão. Olha só, irmãos. Aonde você vai ver isso? Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 45. Olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro. Isso. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. Espero, irmãos, em Cristo Jesus, que todos estão tendo entendimento, aprendendo com o Espírito Santo, porque eu também estou aqui aprendendo junto de vós. Se essa sabedoria vem, ela vem de Deus. E vai para você através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo está em você também, está em todos, e todos vão aprendendo, não é mesmo? Então, vamos lá. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivente. Olha que coisa linda. Então, nós vemos aqui, irmãos, veio Adão, alma vivente. E depois veio o espírito vivente. Cristo já existia, né? Glória a Deus. Ele já existia antes da formação do mundo, do reino deste mundo, das coisas, ele já existia. É Deus Filho, né, irmãos? Já existia. Então vejamos aqui, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E voltando aqui no capítulo 4, irmão, nós observamos que ele seria, né? Aprovado, onde o primeiro Adão acabou falhando também. Então, veja, israelita foi para o deserto, falhou diante de Deus. Eles não tiveram fé em Deus. Adão, o Senhor ordena a ele, olha que coisa linda. O Senhor diz para Adão que
todos os frutos ali do jardim, deu o jardim a ele cuidar, para ele lavrar, cuidar de tudo. Foi Deus, o amor de Deus era tão grande por ser humano, por você, por mim, pelo ser humano, que Deus permitiu que Adão desse até o nome dos animais, e o Senhor, irmão, com licença, e o Senhor permitia, e o Senhor aprovava que Adão falava. Então, veja, só que o Senhor falou para ele, ó, de todos os frutos tu comerás do jardim, menos do meio dele, onde tem a árvore da ciência do bem e do mal. Então, esse era um teste para o ser humano, Adão. Glória a Deus. Então, Adão sabia. E Deus falou, no dia que tu comeres, certamente morrerás. Essa morte é uma morte espiritual, né? Não, porque Adão tinha vida eterna, como os anjos têm, Deus é eterno, os anjos têm, lá nos céus, e ele também teria a vida eterna no corpo. A alma, ela é eterna, né? O corpo dele também estaria eterno. A partir do momento que ele pecou, que ele fracassou, olha, por isso que o primeiro Adão fracassou, e o último Adão, o Cristo vivente, o Espírito vivente, ele venceu, né? Porque por isso que Cristo veio como ser humano para derrotar o diabo. O diabo não derrotou o ser humano? Derrotou. Aí Cristo veio como ser humano para derrotar Satanás e derrotou. Irmão, como Deus te ama, vocês não têm ideia quanto Deus ama cada um de vocês. Por isso que o inimigo fica, ó, não dê ouvido à voz estranha. O diabo fala assim para você, se caso alguém de vocês comete um erro, um pecado, e ele fala, ah, Deus não te ama, Deus não está mais na tua vida, o teu pecado agora, você perdeu a vida eterna, agora você não é mais de Deus, você vai, aproveita o mundo, goza o mundo, faz os pecados, porque agora você vai para o inferno. Irmão, não faça isso, não dê ouvido a Satanás, tá? E esse chama-se enganador, como enganou Eva, tá? Porque primeira epístola de João, no capítulo 2, ele diz bem claramente, meus filhinhos, eu vos digo que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com Deus Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a expiação dos nossos pecados, e não só do nosso, mas também pelo mundo. Então, irmãos, Jesus, o apóstolo Paulo estava falando com os cristãos ali, que serve para nós hoje, que somos cristãos. Ele estava advertindo para ninguém errar, mas se cometer o erro, não é o fim do mundo. Se tiver arrependimento. Irmão, tem uma coisa que tem que ser claro para a igreja. Irmão, todo crente que comete pecado, mas se arrepende e volta para o Senhor, ele perdoa. Então, está escutando isso? Aonde houver arrependimento, ele perdoa. Mas alguém vai falar, irmãos, vai estender um pouquinho, perdão. Alguém vai falar assim para mim, né? Não, mas tem pecado que não tem perdão, a blasfêmia do Espírito Santo. É verdade. Agora, irmãos, eu queria que vocês lembram, nós conversamos aqui, eu só quero entrar aqui para fazer vocês lembrarem, tá bom? Vocês lembram quando o Senhor Jesus foi preso? Jesus estava preso e Pedro nega Jesus. Você lembra dessa passagem? Eu vou abrir aqui para vocês, está em Marcos, tá? Sobre a negação aqui, Pedro vai negar. E eu queria só ler uma parte aqui, no capítulo 14, versículo 66. Vocês vão meditar comigo. Olha o pecado de Pedro. Quando a gente fala Pedro nega Jesus, parece uma coisa assim, parece que não tem peso, né? Mas vamos para o Espírito para você ver como é pecado isso, como é pesado. Olha aqui, ó, no Marcos capítulo 14, no versículo 66. Estando Pedro debaixo no átrio, chegou-se uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro, eis que estava aquietando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele, que é Pedro, negou, dizendo, não conheço, nem sei o que dizes. E saiu para fora do alpendre, e o galo cantou. Então você já vê que Pedro, ele mentiu,
porque ele negou, mentira, olha a mentira. Ele negou Jesus Cristo, aquele que estava andando com o Senhor. Fez milagre, expulsou demônio, né? Curou enfermos nas missões que teve. Vamos mais ao 69. Versículo 69, a criada, vendo outra vez, começou a dizer que ali estava, dizer aos que estavam ali em volta de Pedro, né? Esse aí é um dos tais, esse aí é um do Senhor Jesus aí. Aí no 70, Pedro nega outra vez. E pouco depois ali disseram a Pedro, aí aquelas pessoas que aquela mulher falou, ele falou, não, verdadeiramente tu és um dele, porque és também galileu. Aí, ó, lembra que eu falei lá que os discípulos eram galileus? Olha aqui, ó, Pedro era galileu. A tua fala é semelhante, quer dizer, tinha uma diferença entre o judeu. Aí, ó, olha a gravidade do pecado de Pedro, tá? Onde que eu quero ajudar muitos de vocês aqui, tá bom? A se arrepender de coração, para você ver como Jesus vai abraçar aos que erraram de uma certa forma aí. E olha o que diz aqui no versículo 71. Pedro começou a praguejar. Vamos no primeiro pecado. O que é praguejar? Já disse isso nas outras reuniões. Praguejar, vou dar um exemplo aqui. Tomara que você morra, né? O que existe no usual dos dias de hoje. Tomara que aquele pessoa morra, fulano morra. Ah, bem feito, aconteceu isso. Então, é desejar mal a alguém. É desejar coisa ruim para outra pessoa. Bom, isso é praguejar. Vocês já ouviram muitas pessoas falar sobre isso, né? Até você fala, para de praguejar, que coisa, né? Como se trazesse uma maldição. Porque se você deseja uma coisa ruim para uma pessoa, está trazendo uma maldição para aquela pessoa. Então, esse é o primeiro pecado de Pedro. Então, ele começou a praguejar. O segundo pecado dele foi quando Jesus, lá em Mateus, salvo erro, no capítulo 6, ele ensinou a não jurar, porque não jurar por Deus que mora nos céus, não jurar pela terra, porque é o escabelo dos pés do Senhor, e nem pelo templo. Então, veja que não, o cristão é sim, sim, não, não. Tá bem? E tem muito crente que jura, eu juro para minha mãe, juro para meu pai. Cuidado, não é pecado e está errado. Ah, mas isso é pecado? Sim, porque Jesus ensinou a dizer sim, sim, não, não. Olha, a minha versão diante do meu Senhor é assim. Se você não quiser acreditar, é problema teu, mas diante de Deus, essa é a verdade. E acabou. Pronto, né? Agora vamos no terceiro pecado dele. Bom, aí ele falou assim, ó, primeiro pecado, começou a praguejar, segundo pecado, a jurar, e o terceiro, não conheço esse homem de quem falares. Aí piorou tudo, né, irmão? Aí ainda negou Jesus e mentiu. Mentiu. Poxa, ele comeu nas mesas com o Senhor Jesus. Ele estava com o Senhor Jesus. Irmãos, um pouco antes de Jesus ser preso, ele puxou a espada, até que cortou a orelha de Malco, né, de um dos soldados ali. Veja, ele logo aqui, ele pega e comete 3 pecados. Jesus disse que aquele que negar o Senhor Jesus na terra, o Senhor disse que lá no céu o Senhor negaria ele também para o nosso Deus Pai. E nós vemos que Pedro, ele praguejou, desejou coisa ruim, maldição inclusive, né? Ele jurou e depois ele negou Jesus. E lógico que aqui você vai ver que o galo cantou pela segunda vez, aí Pedro se lembrou e ele foi chorar amargamente e se arrepender. Ele já até se sentia que não era mais digno de ser do Senhor Jesus, nem de Deus mais. Você vê? Eu imagino também quanto que o inimigo deveria estar tentando ele ali, né? Porque é pecados graves, irmãos. Eu não sei se vocês estão percebendo, né? Porque às vezes a pessoa lê isso aqui tão natural que não percebeu a gravidade. E em outro capítulo, que é Mateus, né? Jesus, no momento que ele negou tudo isso, Jesus olhou para ele. Ele viu Jesus olhando para ele.
E ele, então, lembrou de tudo isso e foi chorar amargamente, pedindo perdão. E o inimigo poderia estar lá na cabeça dele: olha, você pecou. Você fez igual Judas. Judas também entregou Jesus e você negou ele. Imagina a tentação na mente de Pedro. Mas, irmão, Pedro buscou misericórdia. Judas procurou suicídio. Se Judas fosse pedir perdão a Jesus, irmãos, com toda sinceridade, se Judas pedisse perdão, se ele se arrependesse, porque, primeira coisa, ele se arrependeu sim, porque quando ele fez isso, ele se arrependeu porque ele foi levar o dinheiro de volta, tá certo? Ele se arrependeu. Depois, ele sentiu um remorso, sim, tá bom? Só que o arrependimento de remorso, claro. O terceiro, ele não cumpriu, que ele poderia ir aos pés de Jesus e pedir perdão e Jesus poderia perdoá-lo. Mas ele procurou uma outra solução. Aí que Judas fracassou. Ele fez igual o povo de Israel que fracassou. O povo de Israel queria voltar para o Egito. E Judas preferiu, então, o suicídio para terminar aquela história da vida dele. E aí foi o fracasso dele, entendeu? Se ele chegasse, Jesus tão perto dele, e ele fracassou. E o que nós aprendemos com tudo isso? Irmãos, quem tem o Espírito agora do Senhor somos nós que estamos aqui. Então, buscamos a Deus, né? Buscamos. Então, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar a misericórdia. E aqui prova o erro de gravíssimo o pecado de Pedro, né? Lembra depois, para você ver, que depois da ressurreição de Jesus, João capítulo 21, Jesus aparece lá. Jesus, vou resumir bem: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Logo depois, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me ama mais do que esse? Ele lembrou do seu pecado. Lembrou que ele negou Jesus. Aí ele ficou tão triste. Ele falou: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes quanto eu te amo, Senhor. Quer dizer, o Senhor tem conhecimento de tudo, Senhor. Tu tem poder de entrar na minha mente, no meu coração. Tu sabes mais do que eu mesmo, quanto eu te amo. Aí o Senhor vai e faz uma grande obra na vida de Pedro. E olha que Pedro foi um grande apóstolo de Deus também, né? Então, irmãos, veja o que é o deserto. Ainda não, na tentação, ainda estamos aqui na tentação. O deserto é isso, irmãos. Então, no dia de cada um de vocês, vocês são colocados no deserto. E é aí que Deus vai ficar de olho em cada um de vocês, para ver se você guardou os mandamentos do Senhor. Vocês estão entendendo que essa leitura da Bíblia é um mandamento de Deus em nossas vidas? Porque é um aprendizado para cada um de nós. Vocês estão aprendendo, irmãos? A Irmandade está lá no YouTube. Vocês estão aí na comunhão, aprendendo, sentindo esta palavra assim, ó, se vocês estão bem na comunhão, que Deus está nos ensinando? Irmão, está mais fácil para nós a ficar mais perto de Cristo, porquanto nós agora temos aqui duas histórias, do fracasso e a história do vencedor. E quem anda com Cristo só vence, irmão. Como diz lá em Hebreus, né? Capítulo 8, Hebreus, Romanos, capítulo 8, né? Versículo 31. Somos mais do que vencedores, porque temos Cristo, amados. Bom, então veja, o nosso Senhor Jesus, irmão, ele não falhou. Então, irmãos, quando somos tentados, nós estamos sendo testados, né, irmãos? Então, glória a Deus. Nós temos que... Glória ao Senhor. Nós temos que estar bem firme, né, irmão? Né? Então, vamos ficar firme na palavra de Deus. Bem? Queridos, agora vamos lá em Lucas, dar continuidade. Olha só quanto que esse primeiro e segundo verso, ele foi extenso, só para você ver o que é um deserto. É bem complexo mesmo, tá bem, irmãos? Agora, vamos lá. Quando esses 40 dias, no versículo 2, esses 40 dias que Jesus foi tentado pelo diabo, e naqueles dias Jesus não tinha comido nada
Então, terminando eles, finalmente o Senhor Jesus, claro, como um corpo humano, tem fome. E Jesus apresentou a fome. Então, é como eu disse a vocês, o nosso inimigo tentou Jesus mais outras coisas. Nós temos três tentações específicas aqui, mas ele foi tentado muito mais. Bom, aqui diz assim, então, o diabo. Versículo 3. Se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Pronto. Jesus, ó, o diabo também conhece as escrituras, viu, irmãos? E o diabo aqui, ele falou essa pergunta para Jesus e Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só do pão viverás o homem, mas de toda a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Especificamente está a resposta no versículo 3. Não vou ler porque nós já lemos agora há pouco, tá bom? Então, amado, o Senhor Jesus usou a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Por isso que é importante vocês lerem as escrituras. Vamos supor hoje uma suposição, tá bom? Entre nós aqui, algum irmão, alguma irmã está desempregado, está com as contas atrasadas, mas não por causa da sua culpa, né? Porque tem uns que são negligentes, tem alguns que são imprudentes, né? Faz dívidas sem fazer os seus alicerces, não sabe cuidar da sua finança, e aí faz coisas terríveis, ainda julga e ainda maltrata, ainda acaba murmurando contra Deus. Esses não são inteligentes, vocês me perdoam a minha expressão de fala, não são inteligentes. Os inteligentes se submetem à palavra de Deus. Então, ele vai aprender a fazer as suas contas e vai trabalhar em cima daquilo e não vai passar aperto, porque Deus também deu inteligência para o homem. Agora, quem não quer, vai sofrer as suas penas. Tem muito, e perdoa, viu, irmãos? Tem muitos irmãos, por causa de status, irmãs, seja, por status, beleza, vaidade, estão afundados em dívidas, cartão de crédito estourando para tudo quanto é lado, e de repente fala que está passando fome e porque Deus não está na tua vida. É porque a pessoa também não cuida da tua vida material. Agora, se é uma pessoa que ela está, aconteceu um desemprego, não tem a fonte de onde tirar a renda para pagar suas contas, que seja água, aluguel, luz, né? Comida. Veja, é esse momento que você está no deserto, entendeu? E aí você fala, Senhor, eu estou endividado. Olha o que é uma oração de um cristão, de uma cristã diante do Senhor. Meu Senhor, estou desempregado. Sei lá, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Meu Senhor, eu não consigo honrar minhas contas, não tenho uma fonte pagadora, eu não tenho trabalho. Olha a intimidade de uma pessoa no deserto. Meu Pai, mas está escrito na tua palavra que o Senhor Jesus, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, e lá ele foi tentado pelo diabo. E quando chegou lá, meu Senhor, olha que intimidade desse cristão ou cristã com Deus nas suas orações, dentro de um deserto de prova. Então, Senhor, o diabo apareceu para ele e falou: se tu és filho de Deus, diga essas pedras se transformem em pães. E Jesus deu uma resposta para o inimigo, Senhor, dizendo que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu Senhor, eu tenho certeza, não é o alimento que vai me salvar, mas é as palavras que saem da tua boca que dá vida à minha pessoa, a vida à minha família, aos meus filhos. Senhor, eu tenho certeza que se tu abrires a tua boca aí no reino do céu, eu não sei de onde virá, mas a tua providência vem do céu. E se vai movimentar a terra, norte, sul, leste, oeste, do outro lado do país, do mundo, ou do reino da sua glória, como tu enviou os anjos para servir Jesus, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: a providência virá de ti. Então, eu faço essa oração, eu te clamo,
estou terminando confiante que eu não vou perecer, e nenhum da minha família vai perecer. E brevemente o Senhor vai nos levar para o reino da sua glória, e nós vamos viver lá. Enquanto estamos no deserto, o Senhor vai providenciar todas as coisas. Desde já, eu já estou lhe agradecendo pela tua providência na minha vida. Irmãos, aleluia. Eu não sei se a Irmandade sente o que eu estou sentindo. Estou sentindo o Senhor aqui na minha vida, irmão, no meu coração. Ele está aqui. Eu creio que Ele está aí com vocês também. Já parou para pensar nisso, igreja? Olha a confiança de um cristão. Murmurou? Esse crente murmurou diante de Deus? Esse cristão murmurou? Essa cristã murmurou? Não. Ela foi direto falar com Deus. Irmão, passa um dia, passa dois, sei lá. Não sei, Deus sabe. Tem casos que o Senhor desperta alguém antes da meia-noite, já está na casa lá e supre. Quantas testemunhas vocês ouviram isso? Não é verdade? Irmão, vocês viram como é importante a leitura da Bíblia Sagrada? Olha como ela reflete na nossa vida. O que está acontecendo agora no coração de vocês? Aumentando a vossa fé. Aumentando, a palavra nos dá um aumento, ela é um alimento para a nossa alma, para que a nossa alma possa buscar a fonte da vida. Glória ao nome do Senhor Jesus, não é mesmo? Então, amados, é assim que nós devemos fazer. Quando Jesus aqui respondeu que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós já vemos que o diabo, então, ele já, naquela tentação ali, ele se frustrou. Ele se frustrou, porque o Senhor Jesus não cedeu. Não cedeu, por licença. Agora, irmão, Jesus poderia fazer isso ou não? Poderia. Ele é Deus Filho. Ele tem poder divinais. No nome dele, muitas coisas aconteceram. Ele não multiplicou os pães, ele não multiplicou os peixes, ele não saciou a fome de mais de 5.000. Ele tem esse poder, mas ele esperou em Deus. É isso que nós temos que aprender, esperar no Senhor. Então, já aqui, irmãos, já vemos que o inimigo, então, né, irmão, ele acabou falhando diante do nosso Senhor Jesus. O diabo ficou frustrado, com certeza, né? Então, irmão, Jesus, ele suportou o sofrimento da fome ali, do deserto, com paciência. E nenhum crente aqui gosta de sofrer, né, irmão? Nenhum crente tem paciência. São poucos. Por isso que a palavra, ela nos gera fé e confiança com Deus. Espero que esta manhã, muitos muito de vocês, confiem em Deus e no Senhor Jesus. Bem? Então, vamos lá. Já no capítulo 5, irmãos, aqui é muito interessante. Aqui nós vemos assim que o diabo, né, uma da segunda tentação dele, aqui pelos 3, né? Ele teve mais, como disse. O diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Olha só que Satanás falou. E diz: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, esta foi a oferta do diabo. Bom, irmãos, eu queria que vocês abrissem aqui. Bom, vamos ver ali, irmãos, no Apocalipse, capítulo 11. Glória ao Senhor Jesus. Quero mostrar uma coisa para vocês ali. Apocalipse, capítulo 11. Versículo 15, diz assim, ó. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, veja, o reino deste mundo está na mão do adversário. Por causa do pecado, né, irmão? O pecado entrou na terra, e aí o diabo foi lançado aqui na terra, e ele está contra
os santos de Deus. Então, o inimigo, ele começou com as tentações humanas, nos humanos, e aí você vê que os reinos aqui, está aí, olha você vê como é que está a situação deste mundo, né? Entre os seres humanos. As leis, as guerras, enfim, tudo o inimigo por trás, o reino dele, as prostituições, as glórias, as avarezas nos corações para adquirir os reinos. O Satanás estava oferecendo glória para Jesus terrena, tá vendo? Reinos, poderes, né? E o Senhor Jesus, ele estava sendo ali ofertado para ele, e aqui eu quero mostrar para vocês que o Senhor Jesus rejeitou naquele momento, por quê? Porque agora, nessa sétima, o anjo que tocou a sua trombeta, está provando que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus. Quer dizer, é uma batalha que Jesus ganhou, é do Senhor. Por isso que quando ele morreu e ressuscitou, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem poder, tanto no céu como aqui na terra, e lembra que nós vamos reinar 1000 anos na terra com o Senhor? Pois é. Então, o reino vai ser do nosso Senhor, tá? Enquanto isso, o inimigo aqui, ele não é que ele é mentiroso também. O diabo é muito mentiroso. Ele falou, foi-me entregue. Não, ele tentou e roubou. É isso que ele fez, como ladrão. Ele roubou esse direito de Adão através de um pecado que Adão cometeu. Por isso que acabou dizendo que entregue. Mas não é isso. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira, tá bom? Agora eu queria mostrar para vocês também, irmãos, nessa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, e o Senhor também mostrou isso. Se vocês querem ver uma coisa, vamos dar uma chegada ali também no livro do Evangelho de João, no capítulo 12. João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 12. Igreja, ó, lembra que isso aqui é uma leitura da Bíblia Sagrada? Lembra que o nosso assunto aqui é a palavra de Deus, trazendo conhecimento para que vocês aprendam a também enfrentar Satanás com sabedoria da palavra de Deus nas vossas vidas, tá bom? Se nós não tivermos uma instrução, como eu sempre digo à Igreja de Jesus, aqui está o manual santo, um manual que nos conduz para o reino da glória de Deus. Ele, olha, presta atenção, a Bíblia Sagrada fala de Jesus Cristo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os judeus aqui, eles pensam que através da Escritura eles vão ter nela a salvação. Não. As Escrituras, ela fala do Salvador, do Messias. Toda a Escritura divinamente inspirada pelo Espírito Santo, ela está apontando o Messias. Você vai ver em Salmos 22, Salmos tem muitos do Senhor Jesus, Isaías fala de Jesus, próprio Gênesis, Deus já falou do Evangelho, através dizendo para Satanás que nasceria um filho de mulher que pisaria na cabeça dele, pronto, ele já recebeu a sentença dele. Então, esse manual nos leva para Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Bem? Então, vejamos bem, irmãos, aqui na palavra de Deus, glória ao nome do Senhor, que em João, no capítulo 12, versículo 31, diz assim, ó. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Perdão, isso, deixa eu ver aqui, eu estou no 13, perdão, irmãos. Desculpa, estou no capítulo 13, é capítulo 12, tá? Versículo, glória a Jesus, 31. Ó, agora, olha aqui, ó, João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Olha lá, agora Jesus está falando, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. Então veja, irmãos, que aqui nessa passagem, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus,
nós vemos aqui que o diabo tentou seduzir o Senhor Jesus e pegar um atalho, né, irmão, para obter a autoridade universal. Jesus iria ser um autoritário universal neste mundo, né? Mas, apesar de ser chamado de príncipe desse mundo, que está aqui em João 31, então, a alegação de Satanás é de que os reinos do mundo lhe foi entregue e dou a quem quero. Foi isso que ele falou, tá certo? Mas isso não é verdade. Eu já falei isso para vocês também, que ele é um usurpador, nosso inimigo é usurpador do domínio. Foi ele que ele quis dominar, ele tirou isso à força, tá bom? Ele dominou, mas foi tirado à força. Foi, ele é maligno, né, irmãos? Pronto, já resumo logo nisso aí, né? Então, ele era um maligno. Então, isso não é de se surpreender, né, irmão? Se o inimigo tentar vocês, isso aí não é de se surpreender. Ele nunca vai falar a verdade. Olha, irmão, não dê ouvido a Satanás. A palavra de Deus nos ensina, aquele que dá ouvido à voz estranha não é de Cristo. Não está dando ouvido à voz de Cristo. Está dando ouvido à voz estranha. A voz estranha vem de demônios, vem do diabo. Então, irmão, quem dá ouvido ao Senhor, à palavra de Deus, pode ter certeza que você vai saber discernir o que é o Senhor e o que é do inimigo. Pode ter certeza disso, tá bom? Então, sabemos, você vai ver que em João, capítulo 8, versículo 44, ali está dizendo para os judeus, Jesus, que eles eram filhos do diabo porque o diabo é o pai da mentira, tá bom? Nele nunca se fundou a verdade. Isso aí está em João capítulo 8, versículo 44. Também Jesus citou isso em Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 13. Tá, irmão? Lá no livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui para os irmãos. Louvado seja Deus. É tanta coisa linda, irmãos. Se nós procurar aqui, vai ter em João, capítulo 14. Eu não vou adiantar muito isso, senão eu posso tomar um pouquinho de tempo de vocês e não quero tomar esse tempo assim também não, meus amados. Mas louvado seja Deus, né? Glória a Jesus, aleluia. Queridos, aqui no capítulo 16 de Deuteronômio, diz assim, ó. Deixa eu só achar aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. No versículo 13. As festas do tabernáculo celebrarás 7 dias, quando tiver escolhido na tua ira e no teu lagar. Irmãos, perdão, aqui assim, aqui está se falando de um culto ao Senhor. Nessa parte aqui, está se falando que nós devemos sempre adorar a Deus. Você viu que o diabo, agora que me veio aqui, ó, presta atenção, o diabo falou para ele que se ele prostrasse para o Senhor, falou para o Senhor Jesus, se ele prostrasse e adorasse o diabo, ele daria esse reino. E aqui, em Deuteronômio, está dizendo que, aqui nessa passagem aqui do versículo 13, ele diz assim, a festa tabernáculo celebrará 7 dias, quando tiver escolhido a tua ilha, do teu lagar, né? Então, aqui vai falar sobre os louvores, os cultos, e eles se celebrarão com festas, né? Então, irmãos, jamais, jamais, olha o que o inimigo quis fazer com Deus Filho, que adorasse ele. Não, a resposta de Cristo foi bem claro para ele, né, irmão? Então, nós vejamos aqui que o Senhor Jesus, então, ele foi. Por isso que Jesus não surpreenderia Jesus. Jesus já sabia que ele era mentiroso. Aliás, Cristo já sabia, conhecia ele desde lá do reino da glória, né? Então, vejamos bem isso, irmãos, e foi essa a tragédia aqui. Quer ver, olha, nessa passagem aqui mesmo, Deuteronômio 16, eu acho que é muito importante também ler isso para vocês. Olha, ponto de relembrar o primeiro mandamento. Eu quero que vocês vão em Êxodo. É bom registrar isso aqui, que é importante também, viu, meus irmãos?
Êxodo capítulo 20. Olha, por isso, irmãos, que quando a gente lê ali uma passagem sobre o Senhor Jesus, ali na tentação de Jesus, você viu? Quando a gente lê ali, só aquela parte, olha, tudo isso aqui foi me entregue e eu dou a quem quer. Portanto, se você dobrar o teu joelho e me adorares, eu entregarei esse reino a você. Olha a ousadia de Satanás. Agora, Jesus, né? Ainda não vou dar a resposta de Jesus agora. Eu só quero que vocês reflitam isso aqui nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Olha aqui, ó, nos 10 mandamentos. Jesus conhecia os 10 mandamentos? Sim, ele leu. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Os 10 mandamentos aqui. Deixa eu ver onde está. Glória a Deus. Eu tenho um nome 20 sobre os 10 mandamentos. Tua mão. Glória a Jesus. Bom, só um minutinho que eu estou procurando aqui, tá? Eu estou procurando em Deuteronômio, irmão. É Êxodo, me perdoa. Eu estou um pouco gripado. Eu procurando Deuteronômio está em Êxodo. Me perdoa, em nome de Jesus, tá? Êxodo capítulo 20. Olha o que diz aqui, ó, sobre os 10 mandamentos. Eu só vou ler os 4 primeiros mandamentos, tá bom? Lembra, quero fazer que vocês se lembrem. Satanás diz, tudo isso aqui foi me entregue, que é mentiroso, ele roubou, usurpador, tá bom? Porque ele fez Adão pecar, senão ele nunca ia ter isso. Bom, aí ele disse, tudo isso, mostrou o reino e a glória, ele falou, tudo isso eu te darei, se você me adorar, se você prostrar o teu joelho e me adorares. Bom? Agora, olha como que Jesus vai responder para ele. Vou ler primeiro os 10 mandamentos aqui, ó. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas as palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não tereis outro deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança de que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. E não te encurvará a elas, e nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visito a iniquidade, quer dizer, os pecados dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares do que me amam, e os que guardam os meus mandamentos. Vocês guardam os mandamentos do Senhor? Ah, Senhor, eu guardo. Então, o Senhor disse que ele é misericordioso e ele sabe que você ama ele, então ele será misericordioso na tua vida. Agora, irmãos, você viu que ousadia Satanás fez com nosso Senhor Jesus? Irmão, e ele não vai fazer isso com vocês também, não? Se fez com o Filho de Deus, você acha que não vai falar isso com vocês? Agora, se nós estamos sendo instruídos na palavra de Deus, nós vamos ter a resposta como Jesus teve. A hora que o diabo vem e fala, você estava aí, ó, tá vendo? Você está padecendo. Aí, como é que Deus te ama? Você está aí numa miséria, isso? É assim que é filho de Deus? Mas eu vou te dar uma proposta, se você quiser, ó, vou te oferecer isso, aí eu começo a oferecer esses pratos pecaminosos e eu mudo a vida de vocês. É aí que o cristão, com a guia do Espírito Santo, com o entendimento da palavra de Deus, viu como o seu Senhor Jesus passou no deserto, e nesse momento você também está no deserto. Aí você diz para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, e somente o seu Deus servirá. Como eu sirvo o meu Deus, você vai para trás de mim em nome de Jesus, porque eu rejeito todos os teus pratos, porque eu conheço a quem eu devo adorar. Eu não me curvo a outro Deus, eu não me curvo à imagem, eu não me faço, glória a Deus, a não ser somente com meu Pai que fez os céus e a terra. Meu amado irmão,
Quando você dá uma resposta dessa para o teu inimigo espiritual, ele vai embora, porque como é que ele vai tentar um alicerce desse que está em você? Como é que ele vai vencer se você fez o seu alicerce na rocha, que é Jesus Cristo? Será que todo crente realmente está na rocha, irmãos? O que vocês acham? Vocês têm... Medite aí um pouquinho. Será que todos estão mesmo na rocha? Com certeza não. Mas sou batizado. Pois é, teve um monte de israelita também que saiu do Egito e é para possuir a terra, mas fracassaram no meio do caminho. Então, hoje é a oportunidade de nós aprendermos e tomar outras atitudes em nossa vida, ter uma transformação nos nossos comportamentos e diante do nosso Deus, e diante de toda a pessoa. E glória a Deus por tudo isso. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe todos vocês e todos que vão ouvir essa leitura da Bíblia Sagrada na guia do Espírito Santo. E ainda glorifico a Deus e queira o Senhor que visite as vossas almas nessa simples, singela leitura da palavra de Deus. Irmão, estamos lendo conforme a linguagem de todos que possam entender e com uma simplicidade, mas pode ter certeza que tem a guia de Deus nessa leitura. Eu sei que Deus, na autoridade dele, está dando para nós falarmos aqui. Bom? Então, veja, irmãos, que isso foi o que nós aprendemos. Agora, vamos nos dias de hoje. Tem crente que é batizado, vai em festa de ídolos. Ah, mas eu não vou comer, não vou... Meu irmão, o que é participar? O que é participar? Hã? Eu vou dar um exemplo para você, um exemplo material. Vamos dizer que hoje tem um jogo de um time, um futebol, né? Você não vai estar lá dentro do... Oh, meu Deus, eu nem sei falar, eu esqueci o nome que fala. É o campo lá, mas tem uma área que fala, onde fica lá as arquibancada. Você não está lá dentro, mas você tem uma televisão aqui do lado, ou pode ser internet, como for, mas você está participando. Que nem agora a reunião, vocês não estão participando dessa reunião? Tá. Todo mundo na sua casa, no seu trabalho, todo mundo está participando. É a mesma coisa. Então, você está ali participando, embora você não está lá dentro daquele campo de futebol, mas você está participando de todos os movimentos que está acontecendo ali. Bom, então, mesma coisa, o cristão, ele vai numa festa de idolatria, ele está participando. Entenda? Irmão, eu vou ser até mais forte. Vocês não, por favor, não se escandaliza com isso. Mas é dar um impacto para que vocês... Meu Deus, é forte demais, é impacto. Pelo amor de Deus, eu vou usar forte, tá, irmão? Mas com todo respeito, em nome de Jesus, para você ver como vai doer aí em vocês. Espero que todos compreendam isso na guia do Espírito Santo. É só para dar um impacto mesmo, para que a pessoa sinta. Irmãos, então tem pessoas que vão em festas de idolatria, não come, não bebe, mas está participando. Conversa, tudo. Só não come, não bebe, mas está ali, do resto conversa tudo. Tira foto, faz tudo. Bom, tudo bem. Vamos dizer assim, com todo respeito e na guia do Espírito Santo. É um impacto, viu, igreja? Pensa num cristão, um crente, que ele vai para um prostíbulo. E ele entra dentro do prostíbulo e vê aquelas pessoas fazendo coisas, prostituições. Só que ele não participa, ele não vai ter relação, mas ele está olhando, está visitando aquele local, certo? No corporal ele não está se contaminando, mas e o coração dele? Está ou não está contaminado? É impacto forte, não é? Pois é, ele está vendo todas aquelas relações, ele está ali dentro, ele participa, cria desejos, mas não fez. Mas o coração peca.
Vocês estão entendendo isso, irmãos? É a mesma coisa a pornografia. Ele participa, entendeu? É pecado. Então, é forte. Eu peço perdão, já pedi, mas é para que vocês sintam, porque parece que nada, é uma festinha de carnaval, não tem problema nenhum, eu sei onde eu vou pisar. Pois é, esses são os reinos aí que o diabo oferece para os crentes, viu? É as alegrias, os prazeres. Olha que o diabo está oferecendo bem pouca coisa. Para Jesus, ele ofereceu muita coisa. E para o crente, pouca coisa faz o crente errar. Então, vamos ter essa sabedoria, irmãos. Vamos andar na palavra de Deus. Olha a dificuldade que o diabo vai ter para te tentar. Você acha que vai te tentar todas as vezes? Irmão, quanto mais o crente tiver na palavra de Deus, o diabo tenta menos. Por quê? Porque você está instruído e toda vez que ele vier, você ganha a batalha. Em nome de Jesus Cristo. Entendeu? É isso que Deus dá a graça. Agora, quando o crente não tem luz, o diabo vai tentando todos os dias, porque uma hora cai. Agora, quando o crente está com a luz, ele tenta, não deu certo, ele é oportuno, ele vai vir outra vez, mas fica espaçado. Por quê? Por quanto você está sendo instruído. Enquanto esse espaçado está acontecendo, você se instrui mais na palavra de Deus, vai mais para a palavra do Senhor Jesus. Aí o que acontece? Vem ele de novo, você já tem resposta para ele. Quem anda na luz tem resposta de Cristo na boca, entendeu? Então, é isso que Deus dá a graça de dizer. Então, toma cuidado, porque o diabo está oferecendo muito pouca coisa para as pessoas perder a vida dela, viu? Muito pouca coisa. Agora, voltando aqui em Lucas, capítulo 4, vamos ver a resposta de Jesus, né? O diabo disse que se Jesus se adorasse ele, prostrasse, adorasse, e o diabo daria todo esse reino para ele. Jesus vai dar uma resposta para ele. No versículo 8, Jesus responde e disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorará o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Olha a resposta que o Senhor Jesus ele vai dar para Satanás. Irmãos, então nós vemos aqui que o Senhor deu a resposta, é aquilo que eu li para vocês aqui, como o Êxodo. Acabei de ler o Êxodo, capítulo 20, os 4 mandamentos, os 10 mandamentos e os 4 primeiros de Deus, né? Ele diz que somente a ele adorarás, somente a ele servirás, ele é o Deus. Jesus sabia quem é o pai dele. Não é Satanás que vem oferecendo essas coisas universal deste mundo. Cristo é celestial, universal, ele é tudo. Entendeu, meus amados? E aí Jesus, então, repreende Satanás e disse que somente ele servirá. Por que que Jesus fez isso, irmãos? Mostrando tudo. Jesus mostrou para ele, em Êxodo, mostrou tudo para ele, o inimigo. Então, o inimigo ficou sem ação. Aí, no versículo 9, o diabo leva ele para Jerusalém, né? E põe ele lá no pináculo do templo. O pináculo do templo, irmão, imagina, né? A ponta da igreja, né? A igreja é assim, tem uma ponta. Então, aquele ali é o pináculo, aqui em cima, bem aqui em cima, tá? Bom, o que aconteceu? O diabo leva ele lá. Aí o diabo fala para ele assim, ó: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha como o inimigo é sujo. O inimigo sabe que Jesus é filho de Deus, mas está tentando Jesus, porque estava no deserto, né? E olha aqui. Aí Satanás, ele mesmo responde, no versículo 10, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardam, e que te sustenta nas mãos, para que nunca tropece com seus pés em pedra alguma. O próprio diabo tirou isso, irmão, do livro de Salmos, capítulo 91, no versículo 11 e 12. E eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Olha só. Agora o inimigo, ele faz uma tentação com Jesus e ele tira desse Salmo 91. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com
teu pé em pedra alguma. Está vendo? O inimigo conhece as escrituras ou não, irmãos? E tem muito crente que é preguiçoso de ler as escrituras. Oh, meu Deus! Tenha misericórdia, né? Muito crente preguiçoso de ler as escrituras. Graças dou a Deus que vocês não são preguiçosos, vocês estão aí firmes. Glória a Deus. Irmãos, observa uma coisa. Quando é leitura da Bíblia Sagrada, são poucos como vocês que têm interesse de saber conduzir a sua vida espiritual. São poucos, tá? São poucos. Quando se fala de escritura sagrada, são poucos que têm interesse. Agora, quando se fala das vidas particulares da pessoa, que Deus manda dizer que ele vai virar o teu cativeiro, e ele vai fazer isso com a tua vida, tudo, minha filha, lota de gente para ouvir isso. Mas tem uma emoção tão grande, começa até a dar glória a Deus, porque é isso que quer. Irmão, como é que Deus vai virar o cativeiro da sua vida se você não tem conhecimento de Deus? Só os seus desejos é o que prevalece. E o desejo de Deus não prevalece na sua vida? Irmão, se tem uma mudança de cativeiro na tua vida, foi Deus arrancar você das garras de Satanás através do seu filho Jesus. E ele já mudou teu cativeiro há muito tempo, ó. Você já pertence a Cristo há muito tempo. Agora, a diferença é entrar no deserto e sair do deserto. As diferenças são essas, entendeu? Porque o Satanás ele vem sempre ofertando para enganar as pessoas. Então, entendam isso, igreja. Mas eu louvo a Deus por vocês estão no interesse da palavra de Deus. Jesus, olha só como Jesus ensinava, sempre explicando aos discípulos, à multidão, e ele fazia as obras. E é assim, quando vocês são instruídos, no momento que houver necessidade, haverá multiplicações, haverá momento de cura, expulsar demônios, enfim, porque a palavra está no vosso coração, instruídas, entendeu? Então veja, quando Satanás fez isso, né, que levou ele no pináculo e ainda leu as escrituras, e Deus está dando a graça, meu Deus do céu, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, medite aqui comigo, amados. Isso é inegável, que o diabo conhece as escrituras, isso é inegável. Está registrado aqui nas escrituras, tá bom? Para ele falar com Jesus aqui, ele conhece. Do pão, Deuteronômio capítulo 8, né? Dos reinos, Êxodo capítulo 20, né? E agora, Salmos 91. Irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Veja quanto a palavra de Deus é importante na nossa vida. Agora, eu vou dizer uma coisa material para vocês entenderem. Imaginamos, tá? Tem pessoas, vamos dizer, ela é analfabeta, tá bom? É que hoje são poucos analfabetos, então é mais difícil de explicar. Vamos lá para 1900, aqui do Brasil mesmo, 1910, 1800, 1910, 1920, a taxa de analfabeto era muito grande, tá bom? Era muito grande. Então, quem era alfabetizado tinha mais inteligência, mais experiência, e, inclusive, saberia até de aproveitar daquele que é inocente, da sua ignorância de leitura. Assinava um papel em branco, perdia a propriedade e assim por diante. Era fácil se enganar. Por quê? Porque o que tinha conhecimento usava para má coisa. Então, veja só. Aí, naquela época, vamos dizer, dos anos 70, quando as pessoas faziam faculdades, eram poucas que faziam faculdade. E quando as pessoas que faziam faculdade, a maioria que não faziam faculdade, fazia só o primário. Em 70, teve pais, né, muitos de vocês, que só estudou o primário, às vezes o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro no máximo, e tinha que trabalhar. Hoje,
Em pleno século XXI, a maioria já não tem faculdade, já está tendo mestrado, não é isso? Está tendo doutorado, está mais do que a faculdade. Então, você viu quanto isso cresceu. E o que isso está trazendo, irmão? As pessoas não estão sendo mais, né, simples. São pessoas mais doutorados, vamos dizer assim, conhecedores, né? Ainda mais com a internet, uma explosão de conhecimento. Então, amados, o que eu quero dizer a vocês diante disto, através do Espírito Santo, para convosco? Satanás conhecia as Escrituras. As pessoas que não tinham conhecimento de Deus pereciam, sofriam, porque a oferta de Satanás eles aceitavam, entendeu? O diabo oferecia e aceitavam. Agora, nós estamos tendo conhecimento de Deus. O que acontece nesse momento? O diabo começa, então, a ter dificuldade de enfrentar um cristão instruído na palavra de Deus, ou uma cristã instruída na palavra de Deus. Você sabe que Deus nos deu, e poucos, né? Você vê que nas igrejas falavam, vamos buscar o dom de discernir espírito. Oh, precisa explicar isso melhor. Ué, só pedir dom para discernir espírito é vago, é muito vago. E como é que nós vamos discernir o espírito? É muito simples. Provar o espírito, ver se é de Deus ou não. Como? Se você tem uma irmã que é mentirosa, enganadora, fofoqueira, ou um irmão nessas condições, que espírito está nessa pessoa? Precisa ter um dom? O dom já existe. Você já definiu quem é essa pessoa. Agora, cabe a você que quer ficar perto com essa pessoa, ou não, você quer se relacionar e fazer os mesmos pecados, ou você deve, não é desprezar, você deve sim, ó, irmão, irmã, você está fora da palavra de Deus. Vamos para as escrituras? Ah, não, bom, tudo bem, eu vou continuar nas escrituras e você faz o que você sentir, mas não é essa, eu não tenho comunhão com isso. Pronto! Agora, se um fofoqueiro, um mentiroso, uma mentirosa, passa para outro, outro aceita e começa a passar, vai criar fofoqueiro, mentirosos, em vez de criar cristão. Essa é a função de Satanás. E agora, com os discernimentos das palavras de Deus, pronto, fecha essas portas. Irmãos, as igrejas de hoje, na atualidade de hoje, dentro de todas as igrejas, denominações todas, Satanás está infiltrando e está dividindo as igrejas, irmãos. Não se assuste com isso, não. Por que está dividindo a igreja? Por causa que tem muitos que não conhecem as escrituras sagradas e não conhecem, e aí o diabo deita e rola em cima dessa pessoa. Agora, quando o cristão se submete a Deus e a Cristo Jesus e vai para as escrituras sagradas e o Espírito Santo, porque toda a escritura é divinamente revelada pelo Espírito Santo, então o diabo não te engana. Vendo? Imagina todos instruídos. Não tem divisão na igreja, não tem briga, não há dissensão, não há divisão. Mas é isso que nós temos que cuidar. Entendeu, queridos? Entendeu? Então, é isso aí que nós devemos fazer. Aí, hoje, graças a Deus, nós temos as Escrituras, temos o Espírito Santo e nós estamos instruindo. Irmãos, se vocês derem ouvido aquilo que Deus está dando a graça de eu receber e vocês receberem, vocês vão ver que o diabo vai tentar menos vocês. Aí você vai falar, mas irmão Júlio, como pode isso? Eu vou te dar a resposta na Bíblia. Vamos lá. Vem aqui, ó, no versículo 12. Jesus respondendo disse, dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O diabo ficou todo dia lá tentando Jesus? Não, se afastou. Quanto tempo, eu não sei, mas se afastou bastante. Por algum tempo, o diabo não tentou mais Jesus. O nosso inimigo saiu frustrado, perdedor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, então veja, aqui o Senhor está nos ensinando, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, né? Que nós estamos vendo aqui que o diabo, ele ficou muito, né? Muito contristado. Aqui, o Senhor Jesus, quando ele diz assim,
está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, nós estamos lembrando, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16, né, irmãos? Glória a Deus, conforme está aqui nas Escrituras, que lembra sobre a tragédia da reclamação dos israelitas. Ai, quem me dera que nós voltar para o Egito, nós tínhamos comida, nós tínhamos cebola, carne, né? Aquela reclamação, né? Então, Deus pôs eles em prova. Deus colocou eles em prova. Você pode ver isso também no livro de Êxodo, no capítulo 17, do versículo 1 ao 7. E depois o tempo já não está dando, não vou poder adiantar aqui, mas está lá em Êxodo, capítulo 7, de 17, do versículo 1 e 7. Aqui nós vemos, então, né, irmãos? Vamos lá no livro de Hebreus, queria mostrar aqui, né? No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Esse do versículo 12, aqui de Lucas, tá? Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Ó, quando Jesus deu essa resposta aqui para ele, ó, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus chamou a atenção de Satanás, falou, ó, diabo, quem está na tua frente é o Deus Filho, viu? É o teu Deus que está aqui. Não é você que vem com essa oferta para mim, não. Eu sou o teu Deus. Olha o que diz aqui no Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, Jesus não veio em carne, pois é, como nós humanos. Jesus veio como humano. Em tudo foi tentado. Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou em nada, mas sem pecado. Então, em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. Essa tentação aqui você viu. Ele foi tentado nesse deserto e não fracassou. Adão, povo do Egito, Israel, o povo do Egito não, o povo de Israel no Egito, fracassou no deserto. Jesus não fracassou. Irmãos, se nós temos Cristo em nossa vida, nós vamos fracassar nesta vida, nesse deserto, neste mundo de deserto, sendo que a nossa vida é a nova Sião celestial e somos cidadãos do céu? Se você se apegar às Escrituras, à palavra de Deus, à misericórdia, você vencerá o teu tentador em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza disso, tá bem, meus irmãos? Guarda isso em vossos corações. Queria também ler aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 30. João, Evangelho de João, versículo 14, capítulo 14, versículo 30. Olha que Jesus falou para os seus discípulos, né? Aquela paz que o Senhor Jesus tem, né? Ele falou assim, ó, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem, glória a Deus, e nada tem em mim. Então, irmãos, é fácil discernir as coisas do diabo mesmo, né? Então, veja, o príncipe desse mundo, Satanás, usurpador, mentiroso, enganador. Olha aí como está o mundo aí de ponta cabeça, uma confusão mental nas pessoas, tentando destruir famílias, tentando acabar de não existir mais famílias. É assim que o diabo está fazendo, usando de pessoas assim. O nosso inimigo está fazendo uma confusão mental nas crianças, tá bom? Fazendo até nos adultos. Adultos agora muitos crentes estão se conformando com as coisas deste mundo. Cuidado, cuidado que o inimigo está enganando. Então, confusão moral. Hoje, o que é certo está errado e o que é errado está ficando certo. Está sendo até aplaudido o que está errado. Tem crente que está mais participando das coisas do mundo do que as coisas do céu. Vez de estar para ser participante do reino celestial. Esse momento aqui é um reino celestial, vocês sabem disso, né? Nós estamos no momento do assunto de quem? Da terra ou do céu? Então, estamos em lugares celestiais.
Não estamos falando de casa, nós não estamos falando de um corpo físico, estamos falando da nossa alma em relação a Cristo. Nós estamos num ambiente celestial. Entendeu, meus amados? Guarda isso aí com vocês, tá? A nossa alma está, nesse momento, em ambiente celestial. Então, veja, neste mundo está tendo aí, como eu disse para vocês, fazendo um colapso moral para muitas pessoas na Terra. Quer dizer, o fim está bem próximo, o inimigo sabe que Jesus está se aproximando, sim, não que ele está prevendo nada, não é isso. Porque nós mesmos anunciamos a volta de Jesus. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Cristo está voltando, mas ninguém sabe a data nem a hora, porque ele vai vir como ladrão. Mas quem está na luz não dorme, quem está na palavra já sabe que Cristo está voltando. Então, Satanás está vendo que um monte de crente, uma multidão de cristãos está profetizando a volta de Jesus. Então, ele está com a barba no molho mesmo, irmão. Os ouvidos dele estão tinindo, tinindo. Você acha que ele tá em paz? Nunca teve, agora está pior. Por quê? Porque logo ele está julgado. Logo, logo ele vai ser lançado no lago do fogo eterno. Glória ao nome do Senhor Jesus. É logo que eu digo, irmãos, ainda para nós tem um bom tempo isso, tá? Mas para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é um dia. Então o inimigo sabe que Deus já está vindo para determinar todas as coisas. E como eu li para vocês, o reino ali em Apocalipse, né? Não acabei de ler para vocês aqui o Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, que o reino volta a ser do Senhor. Pois é, Jesus vai devolver tudo para Deus, vai arrancar o pecado, vai destruir tudo, tudo que o maligno, e que o diabo quer ser igual a Deus, né? Está imitando Deus, né? O diabo está imitando tudo, mas ele não é Deus. Deus é o Senhor que fez os céus e a terra. O diabo é uma criatura de Deus, mas temos que vigiar. Então, esses são os conselhos de hoje sobre a tentação de Jesus. Espero que vocês guardem em vossos corações, sejam fiéis com Deus, guarda dentro da tua alma, ame a Deus de todo o teu coração, ame de todo o teu coração, vê quanto Deus ama você para ele entregar seu filho, quanto que Jesus sofreu para hoje você reinar com ele, agora aqui na terra e depois no céu, e ver a face de Deus Todo-Poderoso. Então, são esses os conselhos que Deus nos dá, irmão. Que Deus abençoe todos vocês. Nome de Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Aleluia, Senhor. Santo é o nome de Deus. Glória a Deus.